boa noite, minha canavieiras, boa noite, Brasil, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais uma terça-feira abençoada por Deus. Seja bem-vindo Instagram, seja bem-vindo Facebook. Olha que maravilha. Enfim, chegou o nosso mês de abril, é um mês de muita expectativa, é um mês de conscientização, é um mês especial, é um mês muito importante para muitas famílias. E nada melhor de começar essa live com uma pessoa que ama Canavieiras, faz de tudo para cada dia mais melhorar a nossa Canavieiras. É uma pessoa que se dedica, todos conhecem nosso professor, nosso amigo, nosso parceiro, a pessoa que quer sempre o melhor para Canavieiras. E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar com ele aqui, nosso professor Márcio. Tudo bom, Márcio? Tudo, Rosinha. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos assistem, né, pelo Facebook, pelo Instagram. Dizer a vocês que é um prazer estar aqui conversando com Rosinha e com vocês. Sim. Sobre um assunto tão importante como a inclusão. Que chegou o nosso mês de abril, um mês de inclusão. Eu queria começar até falando logo do mês importante. Todos os meses é importante, mas esse mês justamente para conscientizar as pessoas algo mais. Onde tem palestra, onde tem pedalada, que tivemos aqui passeatas, pedaladas e muito mais. E hoje a gente chegou a esse mês importante aqui. Coffee Time não poderia ficar de fora. São 2 anos já seguidos que mês de abril eu deixo especial para a gente levar essa palavra amiga para vocês, conduzir um pouco de aprendizagem a vocês que estão em casa. Tem muitas pessoas que realmente se sentem um pouco desconhecido, e eu sempre trago pessoas que entendem, que buscam, que estudam cada dia mais para poder compartilhar um pouco de informações. E hoje a gente está com o Márcio aqui. Eu acredito que vocês conhecem sempre Márcio, professor de matemática, sempre somando, e hoje eu vejo que ele está somando muito mais ainda. E eu queria que Márcio falasse um pouco sobre o estudo dele, sobre o mês de abril, enfim, conte tudo para a gente, Márcio. Começar pelo mês, não pelo mês, né? Vamos lá. O mês azul, a cor azul, porque a gente está em um mês de luta, de conscientização, de sensibilização sobre o tema autismo, né? Hoje nós temos algumas vitórias, nós temos alguns avanços, mas ainda tem muito o que conquistar. Principalmente a parte de todas as vitórias serem colocadas em prática, né? O mês de conscientização, Rosinha, eu acho interessante, assim, uma forma minha de pensar, sim. Que não é um mês somente para falar especificamente das características, do que é, de como é, de identificar, de diagnóstico, mas sim de trabalhar com aqueles que não têm o transtorno, com aqueles que tenham ainda a visão fechada, que consigam entender e aceitar e respeitar as pessoas que chegam ao seu convívio com essa necessidade, principalmente no ambiente escolar, porque é a minha área, né? A área voltada para a escola. Hoje eu digo para você que eu fico muito feliz, onde eu passo eu sempre digo, fico muito feliz com os meus alunos. Os alunos em que eu tenho contato, eles são alunos hoje muito mais sensíveis. Eles aceitam mais fácil, eles entendem. O processo de inclusão verdadeiro acontece com esses meninos. Acontece mais com os jovens do que com os adultos, uma coisa interessante. Os alunos em sala, uma sala, por exemplo, com 35 alunos e um autista, uma criança com TEA dentro da sala, essa criança está sendo muito mais incluída pelos alunos do que o próprio sistema em si. Tanto pela forma como os alunos entendem e respeitam, do que a própria estrutura em si. Porque quando a gente fala de inclusão, não é somente eu para você. Também é a estrutura que eu vou oferecer para você, a forma de acesso que eu vou oferecer para você, como você vai ser tratado e o que eu tenho desenvolvido, planejado para você. Está dentro do que você realmente pode produzir. Mais cedo, no instantinho, que a gente conversou sobre a aprendizagem. A aprendizagem é algo que, indiferente de uma criança neurodiversa ou de uma criança típica, indiferente, a aprendizagem é diferente de um ser humano para o outro. Eu aprendo diferente de você, você aprende diferente de mim. Eu tenho o meu tempo de aprender, você tem o seu tempo de aprender. O que deve existir em todos os momentos, indiferente da situação, é o respeito ao tempo de aprender de cada um.
Tem que ter. Enquanto, Márcio, agora que o pessoal está pedindo, o pessoal do grupo, temos um grupo aqui muito importante, Dênia, o nosso Miguel e muito mais aí, pais que começaram com esse grupo do WhatsApp, estão pedindo aí. Então, Márcio, coloca aí, Márcio, pega aí para colocar o link aí no grupo. Enquanto isso, gente, eu quero falar com vocês de casa o seguinte, voltando a falar aqui, a importância que é a inclusão. E, lógico, eu ia fazer entrevista com o nosso professor Márcio. O que é que eu fiz? Eu estudei um pouco sobre ele, fui buscar um pouco como que Márcio está desenvolvendo. Muitos conhecem Márcio como professor de matemática, e agora você vai conhecer um professor com mais qualidade, mais qualificação, justamente para falar aqui com essa propriedade que ele vai nos conduzir. Quero pedir desculpa a todos, eu sou um pouco leiga totalmente nesse assunto, mas estou me dedicando, aprendendo também, buscando mais um pouco. Eu gostaria de convidar vocês de casa aí para realmente fazer parte aqui dessa live e conduzir com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda para a gente, tá certo? Tá bom, Cida? Seja bem-vindo, Cida, Cristiane, Tássio, a galera está aí no Instagram, Facebook, Márcio Bandeira já está aqui, a família de Márcio. Então, é isso aí, gente. E eu vi, professor, que você, em 2006, era diretor da Escola Isbela, meu vizinho aqui, no Isbela. E realmente veio a inclusão. O que fez você a estudar mais? Como é que foi? Eu quero que você conte tudo para a gente, principalmente das faculdades que você e os cursos que você desenvolveu nesse período. Eu sou formado em matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz, né? E é uma coisa interessante. Todo professor de matemática tem uma visão muito linear da coisa, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito bruto. E a gente transfere isso para a sala de aula. Só que acontece uma coisa interessante. Quando você chega na sala de aula, a realidade do que você viu na faculdade não é a realidade da sala de aula. Você vai encontrar crianças que aprendem de forma diferente, você vai encontrar crianças que têm muita dificuldade, principalmente na área de matemática, né? Porque nós não temos um processo de alfabetização matemática construído de forma real. Outra coisa gravíssima hoje que a gente tem que abrir só um parêntese, que a gente também tem que ter um olhar especial, é sobre a alfabetização matemática nas séries iniciais. Porque se alfabetiza o aluno na língua portuguesa, perfeito, normal. Ok. Mas a parte matemática está sendo deixada de lado. A linguagem matemática é uma linguagem. E essa linguagem matemática não está sendo passada para o aluno da forma que deveria. Mas voltando. Eu comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei a dar aula em 2001, né? Mas desde 15 anos eu já participava do processo pedagógico nas aulas com minha mãe, né? Em 2001 eu comecei, mas quando chegou em 2006 eu tive o prazer de assumir uma direção de escola, que é um universo totalmente diferente da sala de aula. E o que mais me chamou a atenção é o seguinte: eu já vinha com aquela pulga atrás da orelha de que por que alguns alunos aprendem de uma forma, outros não aprendem de outra, e tem alguns que não conseguem aprender de jeito nenhum. Por quê? Era esse meu pensamento. Quando eu fui para a direção, eu vi que não era só o professor Márcio. Todos os outros professores tinham a mesma dúvida. E aí eu iniciei, fui em busca, não fiquei esperando, fui em busca de uma resposta. Fui fazer um curso de especialização em psicopedagogia clínica institucional. Porque, na época, me disseram, não, vai responder todas as suas perguntas. Te digo uma coisa, saí com mais dúvidas do que entrei. Sério? Comecei o curso pensando que saía com a receita de bolo pronta, nem consegui ver os ingredientes do bolo. A única coisa que entendi e vejo hoje é o seguinte, que tudo perpassa pela forma que você olha e faz o seu trabalho. Tudo perpassa pelo seu conhecimento. Se você não sabe algo, vá buscar. E foi isso. A dúvida foi grande. Foram 2 anos de curso, praticamente 2 anos de pós-graduação, né? Porque tem a parte das disciplinas e tem a parte do prazo de entrega do TCC. Concluí, tem mais ou menos uns 12 anos, eu acho, uns 10 anos. Mais de 10 anos que eu concluí o curso de psicopedagogia. E eu hoje vejo que muitos colegas têm esse curso também. Né? Desenvolveu, né? Foi buscando também. Exatamente. E a maioria que foi buscar por falta, por curiosidade, por necessidade, por querer saber, por tentar resolver um problema até de dentro de sala de aula mesmo. Como que eu vou lidar com uma criança? E eu não estou falando nem os
as crianças com transtorno, com dificuldade de aprendizagem. No geral. Está falando no geral. Neurodiversidade. Eu estou falando no geral. Sim, a inclusão que houve na escola. Isso, eu quero saber como eu vou fazer. Só que aí, houve uma coisa que você falou na instante, foi sobre a situação da chegada, vírgula, porque eles já estavam. O problema é que, em alguns pontos, não tinha o processo de inclusão na forma real. A chegada acrescente do número de crianças com transtornos de aprendizagem, crianças neurodiversas. E aí o que é que acontece? Essas crianças foram chegando, aí surge uma palavrinha, um termozinho, atividades adaptadas. Aí os professores... Atividades adaptadas. Aí os professores... Para adaptar aquele aluno. Exatamente, para entender não sabia a necessidade ainda do aluno. Isso, porque o professor já faz uma atividade adaptada. Como? Na hora que ele faz o planejamento, ele olha a sala de aula, ele vê aquele aluno que tem mais dificuldade, aquele aluno que tem menos dificuldade. Para aplicar justamente a atividade. Chegou na sala um menino diferente. Chegou na sala uma criança que necessita de uma atividade diversificada, de um tempo diferenciado, de um olhar mais sensível. O que fazer? O curso de psicopedagogia era para isso, era para tentar responder essa pergunta. Depois de algum tempo, estudando, analisando a forma como a criança aprende, a psicopedagogia chegou a ficar, vamos dizer assim, restrita. Eu tenho profissionais, conheço colegas excelentes, como a professora Virginia Chagas, que vai estar aqui amanhã, hein? E essa excelente profissional da área de psicopedagogia desenvolve um trabalho muito bom no Benício, né, na sala de AEE, a sala de atendimento especializado. Então, assim, que acredito que sigam a mesma linha. A inquietação de não querer deixar aquela criança dentro da sala de aula simplesmente como um móvel. A gente precisava fazer ela participar realmente, fazer a inclusão valer realmente. Anos depois, eu precisando de mais respostas, vi a necessidade de buscar. Né? Eu tenho outros cursos. Essa é só na área na área da psicopedagogia, na área de que eu estou focando a partir do autismo. Mas eu tenho especialização em ensino da matemática, tenho especialização em educação matemática, tenho especialização em educação de jovens e adultos, tenho outras. Sim, mas como o tema a gente está focado... Exatamente. Então, assim, aí eu vi a necessidade de buscar. E ano passado eu concluí a de neuropsicopedagogia. Porque eu queria algo mais... Eu queria entender. E depois você vai falar a diferença de um para o outro. Sim, sim. Certo? Eu queria entender como acontecia o processo no cérebro. Como que essas conexões sinápticas geram conhecimento. Como é que um neurônio conecta com o outro e com essa conexão você gera conhecimento. E essas novas conexões são os conhecimentos que nós vamos ter. E o porquê. Como é que funciona o cérebro de uma criança típica e como é que funciona o cérebro de uma criança atípica? Nesse ponto, o neuro responde. Ele ele consegue dar uma resposta. E uma coisa muito incrível está acontecendo. É assim, hoje nós temos pais, isso porque eu sempre, indiferente de qualquer área que eu atue, uma coisa que eu vou sempre dizer, se a família não estiver junto do processo de ensino-aprendizagem, não adianta. Tem que estar junto. Tem que estar presente. Já junta a família, né? Exatamente. Tem que estar junto com a família mesmo. Tem que estar presente, tem que estar junto, tem que estar acompanhando. E indiferente de que criança esteja chegando, o pai, a mãe, o responsável por essa criança tem que estar presente. Então, assim... Faz parte do projeto, né? Exato. Para fazer todo esse processo, tem que estar tudo junto. Para desenvolver. A inclusão não é só do aluno, e sim dos pais. Isso. Porque se os próprios pais não desenvolvem o processo de inclusão da criança na sociedade, como é que a sociedade vai fazer isso? O professor faz a parte dele. Sim. Mas se chegar em casa e não ter o desenvolvimento, sim, não dá o passo. O acompanhamento especializado é importantíssimo. Principalmente dos médicos, aqueles que vão cuidar também das comorbidades, porque a criança autista, quando ela é autista, na maioria das vezes, ela vem com acompanhando outras coisas, né? Por exemplo, o hipersensibilidade ao som, seletividade alimentar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desenvolve depressão, entre outros, né, epilepsia, entre outros. E aí precisa do especialista, o médico mesmo para isso. Sim. Então, assim, a neuro me deu algumas respostas que eu não tive antes de como fazer. Não, desculpe, correção. Como fazer, Foi 2 anos também? Foram 2 anos também. 2 anos. Entre tudo? Isso, 2 de uma, 2 da outra.
me deu uma resposta, eu falei como fazer correção. Não, me deu uma resposta de entender como é. E o fazer, não, as crianças são diferentes. A forma de fazer é diferente, a adaptação é diferente. Um estudo ajudou o outro? Um complementa o outro. Um complementa? E um é voltado mais para a parte bem pedagógica mesmo, de atendimento de escola direto. O outro já é um estudo mais detalhado do processo de desenvolvimento da aprendizagem. Boa noite, Gil. Boa noite. Olha, a turma está aí falando com a gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Roberto. Sejam bem-vindos e vamos compartilhando, viu? Não adianta só assistir essa live, tem que compartilhar as informações, tá bom, Gil? Gil está ali falando com a gente, precisa entender o significado, é isso mesmo, da palavra, e é isso mesmo, Gil. Estamos tentando aqui levar e conduzir para as pessoas um pouco de conscientização, tá certo, Gil? Hoje o nosso Coffee Time está aqui, nosso mês de abril disponível aqui a esse tema, levando algumas informações para vocês, tá certo? E obrigada a todos, já que estão aqui com a gente, tá bom? Pode falar. Tem um negócio, um comentário ali, eu acho que é Gil TSA, ele botou o seguinte: as pessoas precisam entender o significado da palavra empatia. Eu concordo. Sim, porque hoje em dia se glamorizou muitas palavras, mas o significado real da coisa não está sendo batido. Não está batido. No caso da empatia, a pessoa fala, quando você fala assim, você precisa ter empatia pelo outro. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Não é só se colocar no lugar do outro. Eu acho que se colocar no lugar do outro em si não resolve muito. Eu acho que você sentir as dores do outro, você entender as dores do outro, você poder ajudar dentro do limite do possível. E se você não puder ajudar, não atrapalhar. Não atrapalhe também. Entendeu? É bem diferente. Empatia hoje ficou muito simples, é uma coisa que é muito complexa. Você pega uma palavra e popularizar ela de uma forma sem levar em consideração o real significado dela, fica ruim. Por exemplo, quando o Gil fala ali no real significado de empatia, eu concordo. Quando a gente vê uma criança com um transtorno de aprendizagem, quando você vê uma criança com dificuldade de aprendizagem, não é somente se colocar no lugar da criança. Porque, vou ser bem sincero, a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Não é entender como, né? as dores, é saber que aquela pessoa necessita de um olhar diferenciado, necessita de respeito. Eu preciso saber respeitar essa pessoa, respeitar os direitos, entender que ela tem direitos, entender que ela também vai ter deveres, e dentro do meu limite, fazer o possível para que ela consiga vencer todos os obstáculos que a vida impôs para ela. Então, no caso ali, muito boa né? postagem ali de Gil da empatia. Em relação à empatia. Então tá aí também, que vocês de casa aí quiser fazer pergunta, quiser conversar com a gente, fique à vontade. Essa live, justamente esse mês, é uma live totalmente diferente, é justamente para fazer essa conexão de Coffee Time em casa com vocês com o Márcio, enfim, é um papo aberto mesmo em família, tá certo? Essa live é totalmente, esse mês de abril é justamente para isso, para a família, para a gente bater aquele papo legal. Vocês conheceram agora um pouco do desenvolvimento, a necessidade que Márcio teve, e agora vamos saber o que Márcio fez com todo esse estudo, aonde ele aplicou, se ele está levando para outros jovens, se ele está fazendo algumas conexões, levando para outras pessoas, buscando jovens. A gente estava conversando aqui antes da caminhada que teve dia 6, que foi perfeito, né? Mais uma vez. Neste instante já vamos falar que vai ter outra pedalada no final do mês, dia 28, já convidando a todos. Mas eu queria que você falasse agora do desenvolvimento. Ok, você aprendeu, você está estudando, não para, né? O estudo não para. Cada dificuldade que vem, você enfrenta, buscando resposta, é isso? Buscando resposta para poder, como você falou, né? A gente está falando agora de empatia, para entender e para poder realmente fazer essa conexão. E eu queria que você agora falasse como você desenvolveu esse trabalho que você, hoje, você com seu estudo. E está aqui estudando também, né? Que tem outro estudo que você está cursando. Como você falou mesmo, terminei o de neuro, de psico, mas estou terminando
concluindo agora em junho, julho, se der tudo certo, a entrega do meu artigo na especialização em autismo. Em autismo mesmo. Específico pra autismo. Agora você buscou, você entendeu, e agora você está estudando realmente esse processo mesmo ali. Exatamente. Para desenvolver, né? Específico em autismo. Isso. Tanto é que o meu TCC ainda está em fase de elaboração, mas meu TCC, o tema é musicoterapia no tratamento, né, no acompanhamento de uma criança autista. Que é um dos eu não sei se eu posso usar essa palavra problema, mas quando a pessoa ela tem esse desenvolvimento de audição. Isso, a criança autista ela tem uma hipersensibilidade ao som. Não é isso? Então, é uma das coisas que mais eu acho que deixa ele agoniado, deixa ele meio que nervoso. Sim, sim. Porque o cérebro do autista ele funciona diferente. Ele funciona, vamos brincar assim, a criança autista ela tem superpoderes, né? A gente gosta de dizer isso. Sim. Ela consegue tirar do ambiente muito mais do que a gente tira. Ela consegue sentir o ambiente muito mais do que a gente sente. Mais sensível mesmo. Isso, ele pensa muito mais rápido, vamos dizer assim, muito mais coisas do que a gente pensa. Eu tenho um aluno, né, me perdoe, não se cita nomes porque é antiético, mas eu tenho um aluno que no momento em que ele está assistindo minha aula de matemática, ele está desenhando. Quando ele levanta a mão e faz uma pergunta, está dentro do que eu estou explicando, sem tirar nada. E são perguntas que eu acho incríveis. Por que são perguntas incríveis? Porque, além de estar dentro, acrescenta. Recentemente, só um parêntese, falando sobre cálculo de raiz quadrada não exata, que é por critério de aproximação, eu sempre aproximo por baixo. Ele levantou a mão e disse, professor, mas se eu aproximar por cima, esse daqui chega mais perto. Perfeita a argumentação dele. Perfeita a argumentação dele. Isso ele estava pintando. E desenhando. Ele faz desenho, muitas vezes ele pega a calculadora e fica mexendo na calculadora. A impressão que passa é que ele não está lhe dando atenção, mas ele está te ouvindo sim. Tá ouvindo. Por isso, muitas vezes, da ansiedade, da agonia deles, porque eles estão prestando atenção em tudo. Atrapalha, né? Exatamente. Atrapalha aquele barulho, então ele perde o sentido, eu acredito, ali. Até a gente, Rosinha, se realmente você observar... tira do sério. Pense vocês num ambiente muito ruidoso. Muito ruidoso. Agonia, gente. A música, ela vibra em um padrão que interfere nas nossas emoções. O padrão musical interfere diretamente nas nossas emoções. Então, assim, o que acontece hoje é quando a gente fala, por exemplo, desculpa, o que acontece hoje não. Quando a gente fala de uma criança com TEA, essa criança ela tem mais sensibilidade do que a gente imagina em relação ao ruído. Sim, sim. Então a gente também tem que entender que tem que ser, por exemplo, há uma luta grande para se evitar os fogos estrondosos. Opa, era isso, né? Que eu estava aqui já na ponta da língua. Isso, por causa de quê? Não somente das crianças com TEA, mas também por causa dos idosos, dos animais, os animais entre outras coisas. Né? Mas quando a gente fala especificamente por causa da criança com TEA, é por causa da hipersensibilidade dele ao som. O estrondo dentro do cérebro de uma criança é muito maior do que o da gente. E por que eu fiz essa pergunta? Porque ele está fazendo justamente a TCC, não é isso? Que você vai fazer justamente no musical. E que eu sei também, a gente conversando aqui antes, que uma das pessoas que ele realmente acredita que está estudando com ele, junto com ele, que é a nossa Esther. Né? A gente estava falando sobre Esther. Exatamente. E fiquei muito feliz em saber também que Esther estava até tocando bateria. Sim, sim. Né? Você puxou uma coisa que assim, dentro do meu TCC, eu estou tentando trabalhar a musicoterapia, né? A relação do autista com música. Né? Para entender. Isso, para ver se existe um tipo de música que possa servir como efeito contrário, em vez de agoniar, em vez de fazer a criança ter uma crise, fazer ela acalmar. E uma coisa interessante, tem um vídeo, postei até na internet, com autorização de Dênia e de Miguel, que são os pais, da Esther. Esther é uma criança com TEA, tocando na fanfarra do modelo. Olha que interessante, gente. E a batida é algo estrondoso, e ela estava batendo, então, pulando, dançando, ali brincando. Ali te fez também, tipo você, opa, calma aí. Então tem um fio ali, tem direções, tem
tem resposta, não é isso, Márcio? Tem essa resposta. Então, basta, como você falou, buscar. Buscar para a gente entender. Rosinha, pode falar, vamos lá. Ali eu não estou vendo a continuar. Boa pergunta, então vamos baixar aqui? Deixa eu ver aquilo ali. Cadê? Aquilo ali. Ali. Calma aí, pronto. O professor Márcio. Gente, tá conversando aqui quem é Wagner? É Wagner ou é Miguel? Uga também está ali presente com a gente. Eu acho que é o de cima, o comentário Bora de cima. voltar então. Bora voltar mais um pouco aqui. Pronto, vamos lá. Mais cuidador de autistas. Ali, eu vou ler aquele ali. O que mais me preocupa é Darlan Barreto. Isso. Vamos lá, o que mais Darlan. me preocupa são os cuidadores dos autistas. Nas escolas, será que eles estão tendo cursos para se... Pronto. A gente ia falar sobre isso, viu, Darlan? Então, eu estava esperando o Márcio concluir aqui os estudos dele para a gente falar, como eu volto a falar para vocês. Eu sou totalmente leiga no assunto, né? Estou tentando desenvolver aqui uma fala com o Márcio. Quero pedir já desculpa a todos. E justamente, Darlan, essa é uma das perguntas que eu queria saber dele. Tipo no andar aqui da nossa live. Mas, como você está perguntando, você tem toda a razão e já vamos pular e vamos fazer logo essa pergunta. Isso. Viu, Darlan? Respondendo a Darlan, hoje nós temos leis federais e estaduais que regulamentam a função do cuidador, que, tirando a palavra cuidador, do apoio. Apoio. Né? O apoio ele é solicitado através de laudo médico, né? Onde o especialista, o médico, vai solicitar da escola a inclusão dessa criança e automaticamente vai, por essa criança ter algumas necessidades, vai ser necessário um outro profissional dentro da sala de aula. Que esse profissional não é que ele esteja ali para ensinar o aluno matemática, português e história, não. Ele está de apoio. Isso, ele está ali para acompanhar aquela criança dentro daquelas limitações que estão dentro do laudo, dentro daquilo que o médico especialista, o médico mesmo, diagnosticou. É como se fosse assim, olha, a criança tem problemas motores para ir ao banheiro. Ela tem TEA, mas ela tem dificuldade de ir ao banheiro. Então, vamos supor, ela vai precisar de alguém para fazer isso. Um exemplo bem simples. Sim. Então, assim, hoje, numa conversa que eu tive, Canaveiras não tem a regulamentação de lei na esfera municipal, né, vamos dizer assim, de cuidador. Hoje o cuidador ele é contratado como um funcionário da escola. Um apoio, né? Um apoio justamente para os professores. Isso. Se eu não estiver enganado, eles são contratados como auxiliar de serviços gerais. Né? Isso também é complicado porque se você não regulamenta a função, você não pode dizer que grau de escolaridade ele precisa ter. Você não pode dizer o que é este profissional que vai lidar com uma criança com TEA, com TDAH, com TOD ou com algum transtorno no desenvolvimento. Algum desenvolvimento. Viu? A gente não vai saber como esse profissional está chegando. O que nós precisamos hoje é de uma regulamentação, não somente nos cuidadores, mas também nos intérpretes, em todos aqueles que estão trabalhando dentro da sala de aula e que estão fora do Plano Municipal de Educação. Sim. A gente precisa hoje de uma emenda à lei, fazendo com que... não é nada muito complicado. A única dificuldade é porque, como gera gasto, necessita de algo vindo, de uma proposta vinda do prefeito, do executivo. Na caminhada do dia 6, é uma caminhada desenvolvida pela Associação GAFAPED. Desculpe se eu verdade. Se eu falei a sigla errado, me perdoe. Viu? GAFAPED desenvolveu uma caminhada dia 6, uma caminhada muito boa de conscientização. E eu tive o prazer de conversar com Medrado. Medrado é uma pessoa muito sensível, que é o secretário de administração atual. E apresentei a ele essa situação. Projeto. Aí ele disse, envie para a Câmara. Eu digo, mas enviar para a Câmara precisa, não pode gerar custo. Então, como se trata de um projeto de emenda à lei que vai gerar custo, vai mexer com orçamento, necessita ser diretamente do prefeito. Ele se colocou à disposição de receber uma proposta, né? E essa proposta que vou elaborar e entregar a ele vai passar para o prefeito, né? Para o doutor Paulo, para que dentro desses aí o vereador da base apresente como proposta de emenda à lei enviada pelo Executivo. Isso que é interessante. Nós precisamos, além de regulamentar, a gente precisa também capacitar. Não somente o cuidador, né? Que a gente vai falar cuidador porque é a palavra que se usa hoje, né?
Não somente o cuidador, a gente precisa capacitar os professores. Isso. Nós precisamos dar uma formação continuada, nós precisamos dar uma condição de trabalho para esse professor, porque nós temos professores hoje com 3 a 4 autistas dentro de sala de aula. Nossa. Tem alguns, Rosinha, tem alguns transtornos Sim. que são complicadíssimos, assim, complicadíssimos por causa da forma até agressiva, como, por exemplo, o TOD, que é o transtorno obsessivo desafiador. Do opositor desafiador. O que é que quer dizer? É uma criança que não se dá muito bem com regras, com limites, com autoridade. Então, essa criança, ela enfrenta. E nós não estamos lidando, a gente não lida somente com crianças pequenas. A gente lida com jovens, nós lidamos com homens. Temos salas que temos alunos que têm 17, 18 anos, mas o nível cognitivo dessa criança é de 10, de 12. Então, quando a gente tem uma criança com transtorno que pode gerar uma situação mais chata dentro da sala, a gente precisa, sim, de um acompanhamento e que esse professor também tenha uma formação continuada, que seja valorizado. Sim. Né? Hoje, a grande dificuldade do professorado é como lidar com crianças que necessitam de atividade de um atendimento diferenciado, de um atendimento adaptado, numa sala, em um universo de 35, 40. Essa é a grande dificuldade hoje. Por isso que cada vez mais se faz necessário o quê? Formação continuada. E, de preferência, oferecida pela gestão. Verdade. Entendeu? Verdade. E, recentemente, eu conversando com o Léo, que é o coordenador Paulo Freire, ele falou, não, Márcio, vamos desenvolver. Aí teve um momento na jornada com Olivia, que é psicopedagoga, teve um outro momento até que foi comigo mesmo, falando sobre inclusão escolar na jornada. Então, assim, existem pequenas ações que já estão trabalhando, mas o interessante é algo maior. Uma formação que dure um tempo maior, que tire realmente algumas dúvidas, que sanar todas é impossível. Com certeza, né? com certeza. Algumas dúvidas. E tem pessoas ali, Miguel está falando que o TED mesmo, né, é o mais forte, ele está ali, então o TOD é o mais forte, que está explicando ali que realmente... Isso. Né, e aquela fala ali de Miguel de TOD, quando ele diz assim, o TOD é o mais forte de todos, é porque é um transtorno de confronto. Que como você falou, ele dos não homens, aceita, né? Não, tem mulheres também, mas tem. Eu tenho um aluno em sala no 9º ano que ele tem TOD. Ele não aceita, ele não se dá bem. Não é que ele não aceite, porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação agressiva com ele. Eu já tenho 2 anos com ele. Eu tenho uma relação até muito boa. E eu sou linhador em sala de aula. Sim. Mas eu vejo que determinados, vamos dizer assim, ele é aquela criança, aquele jovem que não aceita ordens. E se você insistir, ele se torna, em certo ponto, até violento. Então, o que se precisa hoje? A gente precisa tomar muito cuidado com o professor. Não é, porque o menino vai fazer. Não, fazer com que o professor tenha métodos de lidar com essa criança, com esse jovem. Fazer com que a criança entenda com o professor entenda que aquela criança ali, com aquele jovem ali, que tem TOD, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção. Parece simples, mas não é. Você tem uma criança dentro da sua sala que não presta atenção em você e presta atenção em tudo que tiver ao redor. Qualquer coisa tira a atenção dele. Ele está ali. Ele não foca no que você praticamente está falando. E se ele tiver hiperatividade, ainda é pior. Não, muitas vezes ele não pega mesmo. Ele está totalmente fora dali do negócio. Diferente do autismo. O autismo, a criança autista, se não tiver transtorno de déficit de atenção, ela está ali. Ela está focada. Ela tem foco. Não. Ela não focou em uma coisa. Ela focou em várias coisas. Já o transtorno de déficit de atenção, não. A criança está totalmente desligada do que está ali. Se você perguntar, ela não consegue acompanhar mesmo. Isso. Mas isso aí é mais tranquilo, porque não confronta o professor. Sim, mas você perdeu a aprendizagem daquela criança. Por exemplo, o menino que tem TOD no 9º ano é um dos meus melhores de matemática. Olha. E ele tem TOD. É um dos meus melhores. Se for falar em relação à nota, que a gente não avalia 100%, mas em relação à nota, é uma das maiores notas da sala. Uma coisa interessante, Rosinha me fez uma pergunta antes sobre se a criança aprende igual aos demais. Só para entender. Eu tenho 2 autistas na mesma sala. As maiores notas da sala em matemática são os 2 autistas. Eu tenho um autista em uma outra turma, em uma outra escola, é a maior nota da sala. Então, se a gente falar que eles... eles não aprendem. Sim. Eles precisam que você entenda que eles aprendem no tempo deles, respeitando os limites, respeitando as necessidades, respeitando todas as dificuldades que forem apresentadas, foram construídas.
Vamos lá, tem gente conversando aqui mais, porque podem... Ok. Então, voltando a falar dos cuidadores, né? Teve pessoas que falaram, não, Pink, realmente são contratados como cuidadores. Ok, eu não sei se é verdade, mas alguém falou aqui, citou. Dira está aqui agradecendo o Coffee Time por estar dando essa oportunidade. Sim, Coffee Time é nosso. Coffee Time é para dar justamente essa abertura de levar informações. Graças a Deus, eu tenho esses apoiadores aqui que mantêm o Coffee Time, né? O nosso Edmo tem uma honra muito grande de estar aí hoje com a gente, nos assistindo. Nosso Edmo, nosso Pipi, nossa farmácia, e tem também nosso mercado, enfim. É a turma que assegura aqui. Márcio está aqui vendo como é, né, Márcio, que funciona. E é o comércio de Canavieiras, que está aqui hoje com estrutura nossa mesmo, sede própria. Então, só agradecer ao nosso comércio de Canavieiras, que segurou na minha mão e falou, Pink, estamos com você. Então, isso é uma honra muito grande. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz em poder compartilhar algumas informações para você. E voltando a Darlan, eu justamente estava falando com o Márcio o seguinte, cuidador, né? Então, estamos falando aqui de cuidadores. E eu perguntei a ele o seguinte, todos têm que ter acompanhamento de um cuidador? Não foi isso uma das perguntas? E logo em seguida eu vou perguntar a ele também agora se pode ser um cuidador homem. E aí, Márcio? Não tem importância a ser homem ou ser mulher. O que hoje tem que levar em consideração é se esse profissional está apto a ter contato com uma criança que tem uma necessidade diferente. Por exemplo, o que é interessante? Por que é interessante uma mulher? Que tem enfermeiros, se a gente for levar em consideração, nós temos enfermeiros, homens, né, que são excelentes profissionais. Sim. Mas o que é interessante? Por causa do cuidado de determinadas ações. Levar ao banheiro, limpar, cuidar, porque tem crianças que necessitam desse cuidado. Aí as mulheres, nesse ponto, elas se colocam mais à disposição. Mas não tem nenhum impedimento. Não tem nenhum preconceito, entre ser homem e ser mulher. Não tem, não. A única coisa é a capacidade de ter contato com uma criança que necessite desse cuidado. Ok, Darlan está aqui conversando com a gente. Olha, já procurei saber, Márcio. Já procurei, mas falaram que não pode. Como, Darlan? E a gente estamos aqui falando uma outra conversa. Calma aí, vamos acertar isso aqui, porque Coffee Time é acertar. Darlan, então, pelo que Márcio está falando, realmente não tem essa dificuldade, mas a gente não sabe lá as regras da escola, né? No caso, a contratação ela é feita pela Secretaria de Educação. Então, a gente não sabe as regras que é a Secretaria de Educação, Se a Secretaria de Educação estipulou isso, já é meio estranho, porque, como eu falei no início, não existe uma regulamentação da função. Na lei não está marcando, né? Não tem a lei. No município não tem. Não existe a lei. Não existe a lei. No município, não. Existe o laudo. O laudo é médico. Né? O laudo médico e a escola acata. E no laudo não vem dizendo, precisa de um cuidador do sexo feminino. Precisa de um cuidador que seja homem. Não tem isso. Não diz isso. O que diz é que precisa de um acompanhamento especializado para aquela criança. Tanto um homem quanto uma mulher, tendo capacidade técnica de cuidar de uma criança, pode sim. Se alguém lhe passou a informação de que não, tem que dar uma olhadinha com cuidado. Porque se fosse assim, também teria que tirar o enfermeiro, que faz um tratamento, faz um cuidado. O técnico de enfermagem, que faz um acompanhamento. Já pensou um técnico de enfermagem que só por ele ser homem não poder atender uma menina, uma criança que chegou? Verdade. Não. A diferença aí é o quê? Tem que ver qual é o poder de interpretação da Secretaria de Educação, nesse caso. Pode ser que a Secretaria de Educação acredite que, em se tratando de uma mulher, ela vai ser mais sensível. Aí é uma visão da secretaria, que não tem embasamento em leis. Não tem embasamento nenhum em leis. Por exemplo, eu vou dar um nome para você aqui. Tem uma cuidadora, se eu não me engano, a cuidadora de Noane, alguma coisa assim, se eu não me engano. Me perdoe se eu errei o nome. Excelente cuidadora. Mas eu já vi vídeos de cuidadores que são excelentes cuidadores. Então, assim, o que determina quem vai ser não é a parte biológica da pessoa, homem ou mulher. O que determina é a sua capacidade técnica de saber atender e entender que aquela criança necessita de atendimento e acompanhamento especializado.
Então, nada melhor do que o Coffee Time tirar essas informações aqui e levar para você, né, Darlan? Então, nada melhor. Você vê que a gente está conversando, Miguel está ali respondendo, está falando também que realmente pode. E, então, de repente, rever, né, gente? Estamos aqui para fazer os acertos. Está tudo ainda meio que um pouco confuso, né? Como o Márcio falou aí, realmente, senão não tinha os profissionais na medicina, hoje, né? Exatamente. Quando a gente fala de cuidador, ainda mais... pense um idoso em casa. Sim. Vamos pensar um idoso em casa. Aí o idoso ele não tem, ele tem problema de motor, né? Não consegue mais se locomover, ele não se alimenta, ele precisa tomar um banho, beleza? Aí o que é que acontece? Os filhos decidem colocar uma pessoa com ele para acompanhar. Para cuidar. Nós temos excelentes técnicos, técnicos que acompanham. O que determina é a capacidade técnica, não, entendeu? Eu acredito que pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção que a secretaria tá adaptando, no caso. Vamos usar essa palavra. E outra coisa também que eu com pouco conhecimento, eu vejo que os cuidadores, quando o aluno ela tem um cuidador e gosta, mesmo que ela troque de sala de aula, ela quer aquele cuidador. Sim, por causa do critério de rotina e de se acostumar com aquilo. O autista, ele precisa de uma rotina. Quando você conversa com o autista, você precisa ser claro. Você não pode passar uma sensação de opção, porque você, querendo ou não, naquele momento ali, você está criando para ele possibilidades que ele pode dizer... Por exemplo, o não para um autista é muito diferente de um não para a gente. É um não muito mais agressivo. É um não de nunca. Não é um não daquele momento. Então, a gente, quando conversa com o autista, você tem que ser claro nas suas perguntas, nas suas falas. Você tem que criar uma rotina. Porque se o aluno levanta, vai para a escola, volta da escola, ele almoça, ele põe a mochila no mesmo lugar, ele faz a mesma coisa, é a rotina dele. Ele aprende com aquela rotina. Verdade. E quando ele tem um contato com uma cuidadora, por exemplo, Noane, que o Miguel consertou ali, quando ele tem um contato com a cuidadora e ele cria um laço de afetividade com esse cuidador, o tirar é uma ruptura muito grande. É algo como se estivesse fazendo um mal à criança. Ele não entende aquilo como a gente. Mudou de ano, mudou de cuidador. Não, ele não entende. Tanto que Miguel está ali, ele pode até dizer melhor do que eu. Noane acompanha Esther já há muito tempo. E isso é bom. Eu tive um caso de um aluno do ano passado, autista. Eu não vou poder lhe dizer qual o nível de suporte dele, mas com toda certeza de 2 para 3, né? Ele foi para o modelo, mas ele queria a cuidadora do ano passado. Que esse eu posso dizer que é Mailane, excelente cuidadora. Excelente cuidadora. E aí acompanha, né? Mas não pôde, redes diferentes. Porque aí tinha que ser contratado pela rede do Estado. E aí o procedimento de seleção é diferente. Gente. Aí o que é que acontece? A criança não está na escola. Nossa. Por causa deste vínculo. É algo incrível, algo interessante. Gente. Por causa do duelo que é construído entre o cuidador e a criança. Gente, vocês prestaram atenção nesse momento aqui que Márcio falou? Olha que interessante. Eu falando aqui que acompanha, né? E justamente tem um aluno que não está estudando por causa do cuidador. Porque o cuidador, ele ia ter direito ao cuidador. Sim. Outro cuidador. Exato. Mas aí toda aquela conexão que ele tem. Isso. Por causa, assim, pessoal, entenda, não é política de um lado ou de outro, não. É dificuldade de contratação mesmo. Porque a rede municipal ela tem uma contratação mais simples. Secretaria de Educação, Prefeitura, mais fácil, mais próximo do ser. Chegou o laudo, né? A Secretaria do Estado já é diferente. Se envia o laudo para o Estado, o Estado vai analisar e aí sim vai determinar a contratação. Ela já não entra a lei imediata? Porque não tem? Por lei, sim, mas nem sempre é cumprida nesse formato. Já tivemos crianças que tinham direito na esfera estadual. Sim. Né? No municipal, não. Municipal, sim. Isso aí. Estamos falando estadual, né, gente? Estamos falando aqui estadual. Toda criança com necessidade de acompanhamento, de cuidado especial, de cuidador, no município, que eu tenha conhecimento, tem um cuidador. Na rede estadual já é mais complicado por causa, como eu estou falando, da distância entre o órgão contratante e a escola. É diferente do município, né, que está aqui e que realmente
tá evoluindo cada dia mais. Sim, o município hoje precisa fazer a inclusão, no meu ponto de vista, sim. acontecer de forma real. A única diferença, a única coisa que hoje não acontece mesmo, não é por falta de atendimento, não é por falta de tentar fazer, mas é por causa da estrutura física das escolas. Aí é algo muito mais complicado, mas só essa parte que a gente precisa, e da capacitação dos profissionais, tanto do cuidador como do professor. Outra pergunta que eu fiz com o Márcio aqui mais cedo foi o seguinte: qual a idade que o aluno ele é incluído dentro da sala de aula? Assim, o processo educacional começa aos 4 anos. Se a gente pensar em creche, começa bem antes. Com zero. Isso. Se o médico, né, se o especialista tiver um olhar apurado e conseguir detectar, por exemplo, que uma criança bem novinha tenha autismo nível 1 de suporte, que é o primeiro, com as características mais complicadas de descobrir, porque essas características vão passar podem passar despercebidas, né? Mas se for um médico já treinado, um médico que já trabalha... No olhar clínico mesmo ali. E conseguir diagnosticar e solicitar o cuidador desde o início. A criança tem que ser incluída no processo de aprendizagem desde a creche, indiferente da etapa de aprendizagem. E se tiver necessidade de um acompanhamento, de um cuidador, de um apoio, da hora em que o laudo solicitar, tem que ter o acompanhamento. Não importa a idade. Não importa a idade. A criança precisa. Vamos pensar uma criança em fase de educação infantil, 4 ou 5 anos, que o médico diagnosticou, um médico especialista diagnosticou com TEA nível de suporte 1. Bem no início, vamos dizer assim, que as características podem até enganar, que é considerado até um dos autismos mais complicados. Por quê? Porque as características podem passar despercebidas. E assim, se o médico conseguir detectar e o laudo dele solicita, encaminha, tem que ter, porque é direito do aluno. O processo de inclusão é lei, Rosinha, e tem que ser obedecido, tem que ser cumprido. O problema é que algumas, né, Brasil afora, algumas prefeituras, alguns governos estaduais tentam dar uma burlada, porque é custo. Eles pensam como custo, e não é custo. É investimento em uma criança que vai gerar algo positivo no futuro. Vou dar um exemplo bem simples. Recentemente, conversando com Dênia, a esposa de Miguel, disse o seguinte: fiquei feliz lendo uma reportagem que uma criança autista se formou em medicina. Mas ele não formou em medicina. Tem um seriado, O Bom Doutor. Sim, O Bom Doutor. Podem assistir. É interessantíssimo como eles falam. Lógico que tem a romantização do seriado para atrair público, mas, querendo ou não, é a visão. Nós temos crianças que são sensacionais, são incríveis. A gente só precisa respeitar o tempo delas, que tenha certeza que elas vão produzir e muito. Educação, indiferente de quem seja, não é custo, é sempre investimento. Boa noite, doutora. A doutora Lourdes ali presente, nosso Darlan. A Irlan também presente. A turma ali compartilhando, tendo algumas informações. Que bom, viu, gente? Isso eu fico muito feliz por vocês estão conversando com a gente, tirando algumas dúvidas, né? E voltando a falar de Miguel e Dênia. Eu estava aqui mais cedo falando com o Márcio o seguinte, que eles... Esther, todo mundo conhece Esther Basado Esther, e vem trazendo um trabalho gigantesco aqui em nossa Canavieiras, através de Dênia, com muita luta, com muita guerra com Miguel, buscando, trazendo mães que luta para ter laudo, luta para poder ter os benefícios, né, que através do laudo, para ele ter os benefícios. E eu falando com ele aqui, que a preocupação, sempre quando eu conversava com Dênia e com Miguel, a preocupação dele não é quando o Esther estava no infantil, quando o Esther ainda estava, né? Mas sim quando Esther tivesse mocinha, como seriam os cuidados? Será que quando Esther tivesse mocinha ia ter os respeitos, ia ter a inclusão na escola certa? Então isso é uma das preocupações que Dênia sempre teve e é incansável. Eu quero até aproveitar para parabenizar
Dênia, Miguel, eu estou dando Dênia e Miguel como representante, nós temos um grupo, e é incansável, né, Márcio? Incansável mesmo. Então, eu acho que Canaveiras realmente tem que parabenizar esse casal, aonde eles trazem e mostram o exemplo com o filho mesmo ali, está sempre mostrando um óculos que ela usa, a diferença que faz na vida de Esté, um acompanhamento em um dentista, não, tudo isso, gente, é importante. E ela traz Esté para mostrar mesmo, para provar e ver o desenvolvimento cada dia mais que está acontecendo em Canaveiras. Por isso que eu estou aqui com o Márcio, que hoje o Márcio vem representando, né, o nosso grupo, o nosso projeto aqui. E é isso que é interessante, gente. Não basta a gente ficar com conhecimento, né, só para a gente. É levar e se pôr realmente naquela família que tem e buscou e está ali na luta hoje, diário mesmo, a Dênia e Miguel. Quero realmente parabenizar e falar com você o seguinte: a live do mês ia começar com o nosso doutor, né? Ele vinha aqui porque ele também tem um trabalho enorme, mas ele, por força maior, não teve, mas ele vai voltar ainda esse mês, viu? Que ele faz um trabalho brilhante aqui. É outro que pegou assim Canaveiras, né? E traz esse amor para desenvolver essa função aqui em Canaveiras. O nosso doutor aqui. E ele vai voltar, tá certo, gente? Então, o Márcio hoje está aqui para conversar mais um pouco, falando e desenvolvendo esse trabalho brilhante, que dando sequência aqui, né? Trazendo esse representante e tirando essas informações hoje importantes aí. A gente viu como foi precisa essa live. E voltando a falar ainda, Márcio, enfim, a gente ficou realmente no cuidador, você explicou aqui. E outra coisa interessante, os profissionais. Precisamos, sim, do acompanhamento, né? Do cuidador, do apoio, né? Como usa. Mas existe algum curso que a educação, eles fornecem alguma forma de curso, ou a pessoa realmente tem que buscar por natureza mesmo, porque chegou o aluno ali, e ele tem que ter aquele olhar que você teve, né? Que você buscou? Rosinha, veja, eu vou lhe dizer pelo Paulo Freire. Sim. Eu vi uma sensibilidade muito grande por parte do coordenador e da direção, né? Eu vou falar o coordenador em nome da direção, professor Leandro, onde, em uma conversa que eu tive com ele, ele me disse assim: Márcio, vamos fazer um momento, um parênteses, vou um pouquinho mais atrás, vou voltar um pouquinho mais no tempo. Nós tínhamos a coordenadora Sabrina Raica, ela também muito sensível, né? Ano passado, na jornada, ela, em uma conversa comigo, nós fizemos um momento, uma oficina sobre uma dificuldade de aprendizagem, que foi a descalculia, né? Que é a dificuldade de aprendizagem na área da matemática. Então, assim, o Paulo Freire, ele vem desenvolvendo algumas atividades. Esse ano, o Léo manteve a mesma linha, né? Teve 2 momentos, já tivemos 3 momentos, na verdade, 2 momentos na jornada. Um foi comigo, falando sobre inclusão escolar, né, da criança autista, né, na escola, e com a psicopedagoga Lívia, que trabalha dentro da escola, sim, também, sim, falando sobre o PEI, falando sobre o PDI, falando sobre a inclusão também, e falando sobre, mais específico, sobre os casos dos alunos que nós temos dentro da própria escola. Okay. Recentemente, nós tivemos outro momento dentro da escola, com Lívia de novo, já mais específico, aluno por aluno, caso por caso, onde ela foi falando do como está o acompanhamento dela em relação a essas crianças. Então, são momentos de formação. Sim, entendeu? Sim. Essas oficinas, né? Isso. De um conhecimento, né? Isso. Levando alguns conhecimentos. Exatamente. Mas quando você pergunta em relação à parte externa para a escola, ou entre outras escolas, para outras escolas, eu não sei lhe dizer, eu não vi. Entendeu? Eu não vi nada específico para a parte de inclusão mesmo. Nós temos uma coordenação de inclusão, né, que a coordenadora ela vai na escola alguns momentos, conversa com os professores, né, ouve, é sensível aos professores, sim. Mas eu não vou dizer para você que sim ou que não, porque pode ter acontecido alguma formação e não passou despercebido. Fugir da realidade, né? Hoje o que eu percebo é que a maioria dos professores, quando eles sentem essa dificuldade, que sentem a necessidade, eles vão buscar por conta própria. Por que eu estou pensando? Porque eu lembrei do interior, né, gente?
E como que é a escola no interior? No interior, se tiver um aluno que está estudando, tem um cuidador? Então, são algumas perguntas que a gente não tem a resposta. Até queria que um profissional que tivesse da educação pudesse até dar essas informações para levar para a turminha de casa, né? A educação do campo, será que na educação... Abusar um pouquinho. Olha lá, Chay, falaram para você lá. Ó. Fala, Chay. Ah, ela está aqui, está aqui. Está aqui hoje a nossa convidada de honra, né? Nossa Chay. Então, porque tem educação no campo? Sim. Não é isso? Então, enfim, não tem como e a gente... Inclusão perpassa todas as áreas, não só a cidade. Né? Então, mas como a gente não tem essas informações, né, Márcia? Isso, assim, foge um pouco seria meio... vamos dizer assim, errado da minha parte dizer que não tem, e vai que tem alguma formação. Mas vocês que estão aí, se por acaso tiver algum conhecimento e falar, vá lá no Coffee Time para a gente abranger essas informações, seja bem-vindo, tá certo, gente? Vamos aproveitar esse mês, que ainda está longo, tem muito tempo pela frente, e quem sabe se um profissional não vem aqui, até dar algumas explicações aqui para a gente. Mas, enfim... Um parêntese. Vai lá. Virgínia, que vem amanhã. Isso! Ela desenvolve um trabalho muito bom no Benício. Pronto. Muito bom no Então, Benício. amanhã fica ligadinho, hein? Amanhã vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo, tá certo? Esse é um bate-papo que estamos conversando aqui, eu, você e todos que estão em casa, tá certo? Voltando a falar aqui, que eu falei, já que a gente estamos falando de oficina, com esse seu estudo, você também está levando pegando alguns jovens, desenvolvendo algum trabalho a mais? Eu tenho hoje alguns alunos dentro de sala de aula, eu acho com uma quantidade razoável, isso são na parte do meu trabalho em si, e tenho alguns fora da sala, só que esses eu faço de forma voluntária, só mesmo porque são pais que muitas vezes não têm condições de pagar um especialista, um neuro, alguma coisa, e aí eu atendo. Dois desses, se eu não me engano foram dois, foi até a pedido de Miguel e de Dênia, que conversaram comigo, perguntaram se eu poderia. Eu digo, não, eu disponibilizo sim, o atendimento a eles para fazer esse acompanhamento na parte de neuropsicopedagogia. No caso... Tipo de inclusão, né? Uma inclusão para eles. Só que eu faço fora, não é dentro da escola. Sim, é um trabalho à parte, né? Isso, eu faço fora, eu acompanho eles. Ano passado eu tinha uma aluna que eu acompanhava ela direto, até... Assim, eu interferia até, vamos dizer assim, eu tinha acesso até a sala de aula. Eu ia até o professor, eu conversava com os professores. Esse ano ela não está comigo, né? Sim. E aí surgiram mais dois. Mas o projeto inicial, não é inicial, o projeto que está ainda no campo das ideias, é um espaço de atendimento a crianças com autismo, especificamente aonde autismo. você também está realmente, né, fazendo estudo justamente para e eu quero trabalhar mais, com a musicoterapia, se tiver condições. Em Canaveiras a gente trabalhar, porque é algo que eu vejo que consegue surtir bons frutos. Sim. Principalmente a gente tem exemplo aí de Esté, né? Sim. Então, realmente, tem algo a mais, né? De repente tem algo a mais para oferecer. E voltando a falar da inclusão, onde teve dia 6, voltando a falar, dia 6 teve a caminhada, que teve esse sucesso, e que vai ter, gente. Agora vem a segunda pedalada. Então, já vamos marcar aí, já coloca no papelzinho aí para não esquecer, que essa pedalada vai ser dia 28, tá certo, gente? Vai ser dia 28 para mais um despertar para vocês, tá certo? Então, quem não foi, já ajeita para poder ir dia 28, tá certo? E levar sempre essas informações. Se você tiver alguma dúvida, buscar mesmo conhecimento para não ficar só para si, né, Márcio? Exatamente. Que é o que Márcio faz. Essa pedalada é importantíssima, porque as pessoas gostam de confraternizar, né, e fazer festas. Isso. E eu sou meio crítico de festa, porque eu penso assim, festa para mim é a confraternização de algo que você produziu. Eu quero, vou comemorar um aniversário, você está comemorando 1 ano de vida. Eu vou comemorar a passagem, eu consegui passar em uma universidade. Você está comemorando uma luta que você concluiu com êxito. A pedalada, para mim, é isso. É um momento não só
de conscientizar, mas também de comemorar algumas vitórias. Eu sei, vou repetir, precisamos de outras, precisamos que essas vitórias sejam colocadas em práticas, eu entendo, mas a gente também precisa comemorar as pequenas vitórias do dia a dia. Exemplo bem simples, eu vi uma cena onde eu vi um pai, né, Canavieiras, né, conversando comigo, o pai disse que chorou na minha frente porque viu pela primeira vez a filha falar uma frase. Nossa. A primeira vez, a menina é uma adolescente, concluiu uma frase. Ele está assistindo, a pessoa que eu estou dizendo. Está assistindo aqui, está ali, eu já vi que está ali na live. Então, assim, essa é uma vitória que deve ser comemorada. Sim, sim. E a pedalada, é a caminhada, isso. É essa vitória. É lutar em busca de novos direitos e de garantia dos direitos que já foram conquistados, perfeito. Mas também comemorar vitórias que são importantíssimas. Vitórias que muitas vezes, por causa do dia a dia, da dificuldade do dia a dia, a gente deixa de lado, Rosinha. Verdade, verdade. A gente até diz, não, menospreza pequenas coisinhas, mas para um pai e uma mãe de uma criança atípica, para um pai e uma mãe de uma criança com autismo, com TEA, pequenas coisas são vitórias gigantescas. Quando vocês conversarem com uma mãe, vou falar uma mãe de uma criança autista, sejam mais sensíveis, porque vocês nunca vão saber o que é que elas passam. Vocês nunca vão saber. Eu vi um vídeo de um depoimento de uma mãe que eu fiquei assustado com a fala dela, porque a visão que eu tenho é a visão de um especialista no assunto, mas eu não vivo o assunto. É o negócio da empatia. Entendeu? Eu não, por mais que eu diga, eu vou me colocar no lugar. Não, não vou. Eu não vou viver o que aquela criatura, o que Miguel e Esté e Dênia vivem. Eu não tenho essa vivência. Você vê uma mãe dizer que, numa reunião de escola, chorando, que chegou e dizer que você acha, coordenador, que eu não quero que meu filho cresça, que eu não quero que meu filho evolua. Aí ele diz, você acha que eu também não tenho sonhos? Que eu não quero ter minha vida, que eu não quero trabalhar, que eu não quero fazer. Mas uma mãe de uma criança atípica, a vida é a criança. Então, quando a gente fala de mês de abril, é conscientizar nestes pontos. É saber entender, é saber respeitar, é saber ajudar dentro do que você puder ajudar essa causa, essa luta, que não é só de abril, mas é de todos os dias, de todos os momentos, de todos os minutos, de madrugada, de dia, de noite. Se vocês tiverem oportunidade, conversem com Dênia, para vocês verem o que é a realidade de uma mãe atípica. Conversem com Dênia. Tiverem qualquer dúvida, podem conversar com Dênia e perguntar assim, só faça essa pergunta. Como é sua vida? Como é seu dia? Como é ser Dênia um dia? Exatamente. Eu quero ser Dênia e Miguel um dia. Eu vou pegar minha vida se eu acho que eu estou com problema, com dificuldade, se eu acho que eu estou com algum sem expectativa. Eu vou ser Dênia, eu vou buscar saber como é ser, para a gente depois conversar. Então, é realmente, né? Uma coisa, eu estou usando Dênia como exemplo, mas isso é a realidade de todos. A gente citou porque a gente pegou ela aqui, né? O pessoal fala assim, pega uma pessoa para Cristo, né? Então, a gente realmente começou essa live realmente pegando ela pelo fato do buscar da pessoa que pegou assim a arma mesmo para lutar, para não aceitar um não, né? Porque às vezes é difícil, né, Márcio? Você aceitar ali, não pode, não deve e acabou. Então ela realmente fez isso, não pode. Eu vou buscar, eu vou lutar e com as armas que eu tenho, eu vou, né? Uma forma de falar aqui, gente. Mas enfim, e você viu que realmente desenvolveu bastante. Então isso aí faço das suas palavras minhas, né? Com toda certeza. É interessantíssimo a gente entender. Conversem. Conscientização passa por conhecimento. Verdade. Conversem, vão buscar. Que aí vocês vão ver que não é tão fácil como diz. Tem uma musiquinha que eu gosto que diz assim, não sou tão forte como eu pensava. É verdade. Conversem com eles. Conversem com um pai ou uma mãe de uma criança atípica. O que a gente chama de mãe atípica e pai atípico. Miguel está falando, seria interessante se convidasse o coordenador da educação do interior. Convite já está aqui, seja bem-vindo se você tiver um tempinho e puder vir aqui, até para dar essas explicações mesmo, conversar um pouco sobre as inclusões em geral que está tendo na educação do campo, como é dita, né? Então, seja bem-vinda e qualquer outra pessoa que
puder, Pink, eu quero ajudar, eu quero compartilhar, eu quero levar as informações. Hoje a gente está tendo um papo aqui legal, como eu volto a falar, eu sou leiga no assunto, estou tentando aqui desenvolver alguma conversa aqui através do pessoal que está aqui com a gente, tá certo? Então, você que está assistindo aí, olha, Pink, eu tenho também uma forma, eu queria passar para alguém, então, seja bem-vindo. O Coffee Time hoje é a nossa sede, aqui o Comércio de Canaveiras, já quero agradecer a todo o Comércio de Canaveiras que assegura na minha mão aqui, tá certo, gente? E falar para você o seguinte, é isso aí, vamos unir, vamos realmente deixar de lado essa coisa de ser egoísta, vamos deixar de lado e vamos ajudar, vamos se multiplicar, vamos multiplicar as informações. O que eu posso fazer, um pouco que eu posso fazer é isso, levando essas informações para vocês de casa. Aproveitar aqui e já agradecer a Márcio, né, por ele vir aqui dar algumas informações. O tempo é curto. Antes de Márcio finalizar a live, eu quero também fazer um convite a ele, porque eu vou fazer uma pergunta a ele, se a política está chegando, gente, e eu sempre vou bater na tecla. Nós vivemos, nós devemos, nós temos que buscar conhecimento, e a política, sim, inclui na nossa vida. Tem pessoas que falam, eu detesto falar de política. Para com isso. Para com isso, porque é uma inclusão. Eu vou usar essa palavra de inclusão, porque faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque quem está lá está nos representando. Não importa se você não votou, mas está representando. Então, vamos parar com isso e vamos, sim, ter mais conhecimento, porque política não é brincadeira. Eu sempre vou levar a sério, sim. Muitos querem brincar, mas eu não quero. O meu voto eu não quero por brincadeira. Então, a gente tem que ser sério. A política já está na cara aí, o ano está passando, já estamos em abril, né, Márcia? Já está passando. E, nesse instante, nós temos que buscar quem é os nossos representantes. Isso é importante, quem vai nos representar. Então, é uma forma que o Coffee Time foi criado também. O primeiro passo do Coffee Time foi isso, dar esse passo em quem vai ser seu representante, para depois você não culpar seu vizinho. Eu não votei, é fácil a gente julgar, mas é fácil também nós buscar conhecimento para saber em que mão nós vamos dar o nosso voto, tá certo? Sei que isso aqui não tem nada a ver, mas é um desabafo, porque estamos na cara. E o tempo está passando muito rápido, a gente não vê, já está aí. E nosso professor, vou fazer a última pergunta a ele. Fugindo da regra, professor, nessa política, você tem alguma representação? Vai nos representar como prefeito, como vereador, como vice? Me diga aí, professor. Eu não falo... Um pré-candidato, né, gente? Voltando aqui à palavra. Eu não lancei nada sobre o tema ainda, por causa do que você falou. Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado. Isso. Entendeu? Eu não sou aquele político, não quero ser aquele político que vai chegar na sua vida de 4 em 4 anos e você só vai me ver nesses poucos momentos e, na grande maioria das vezes, você vai me ver te oferecendo algo que não resolve nada. Fora da realidade, né? Isso. Então, assim, eu vou me colocar à disposição, estou me colocando aqui como pré-candidato a vereador, né? Apresentando pautas relacionadas à educação, que é a minha área base, sim. Né? Educação, seu conhecimento, geração de emprego para a juventude, tanto que eu tenho algumas bandeiras, eu posso apresentar vou começar a apresentar essas bandeiras. Até o momento, muitos me perguntam, você vai, sim. Você não vai ser assim, não vai ser assim? Por quê? Porque eu vejo um cenário, Rosinha, como você mesmo falou no instante, um cenário que as pessoas estão trocando os votos por bens que não vão resolver nada. E depois vai para as redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, falar. Nada contra o direito de você se expressar, mas eu acho assim, você tem a oportunidade de votar, você tem a oportunidade de escolher uma pessoa que realmente vai fazer alguma coisa por você, né? O pessoal diz assim, professor, o senhor está falando então que por causa de conhecimento. Não é por conhecimento. O que eu estou falando é por caráter, é por você conhecer. Nós vivemos em uma cidade onde a gente conhece praticamente todo mundo se conhece. Isso. Né? Então, quando eu chegar, como a Rosinha fez a pergunta, praticamente já seria hoje aqui a primeira pessoa
público que eu vou estar colocando abertamente isso. Alguns já sabem, mas eu não fiz essa divulgação em redes sociais, não falei em canto nenhum. Eu estou me colocando, sim, esse ano novamente o cargo de vereador, defendendo quais bandeiras, né? Principalmente a educação, porque eu acho que é a base de qualquer coisa, geração de emprego. Tem que ter o planejamento, né? Isso. Tenho propostas, vou apresentar essas propostas, entendo o limite do poder de um vereador, sei até onde um vereador pode ir, como eu falei na instante. O alcança, isso, né? Como eu falei na instante, em relação à proposta de regulamentação dos cuidadores, não pode sair da Câmara, sai pelo Executivo, porque mexe na parte financeira, orçamentária. Então, assim, entendo essa parte, entendo das necessidades de que Canaveiras hoje, né, tem, e vou colocar minhas ideias. Vou apresentar minhas ideias e acredito que tentarei ser o mais transparente possível. Eu acredito, assim, Rosinha, que a pessoa que escolher votar no professor Márcio Bandeira não vai pegar uma caixa de surpresa. Sim, com certeza, com certeza. Não vai dizer assim, eu votei nele, ele é diferente. Sem saber, né? Não. Sem conhecimento. Todos os meus posicionamentos políticos, ideológicos, religiosos, até pessoais, acredito que eu sou... Tá aí, todos sabem. Então, repito, me coloco como pré-candidato no momento, né? Porque candidato só a partir de agosto, né? E tentarei novamente, como fiz em 2020, levar essa política de forma de debates. O espaço que Rosinha construiu aqui é interessantíssimo. Peço ao público que, nos momentos em que for tratado de política, assistam. Escutem. Sim. Eu não gosto daquele candidato. Escute o candidato. Escute no momento pré-candidato. Qualquer um deles. Porque, para eu até não gostar, eu preciso saber por que eu não gosto daquilo. Quando você chega para uma criança e diz para ela, come jiló, eu não vou comer porque eu não gosto. Você nunca comeu. Então, assim, querendo ou não, escuta a pessoa. Isso. Você vai discordar, conheça, vai concordar, né? É normal. Mas escute, participe. Tenha naquele momento a certeza da sua escolha. Não façam escolhas baseado... essa fala que o pessoal diz, não faça, porque senão o pessoal você perde voto. Mas eu não faço escolha baseado no umbigo. Faça escolha pensando no coletivo. Faça escolha escolha pessoas que vão realmente resolver aquela situação que você vê há anos na sua cidade. Vê há anos. Hoje, uma bandeira, concurso público. Verdade. Há quanto tempo? O último concurso foi em 2010. Concurso público. Precisamos dar dignidade ao cidadão. E eu acredito que trabalho é a melhor forma de dar dignidade ao cidadão. Ô Márcio, uma coisa interessante que eu acho que eu estou com 4 anos, o Coffee Time vai fazer 4 anos, 4 anos sim, batendo na mesma tecla. Quem está aqui, que conhece o Coffee Time há 4 anos atrás, praticamente, sabe qual é. Falo da política, por quê? A política não é ruim. A política não é ruim e eu provo para você. Como é que eu vou botar um voto, uma pessoa que me representa ruim? Eu vou buscar uma pessoa boa, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem um trabalho prestado, uma pessoa que sabe o que está fazendo ali. Então, é uma pessoa boa. Não é isso, gente? Eu não vou pegar uma pessoa que eu acho que é a pior pessoa, eu vou votar nessa pior pessoa, não. Então, por isso que eu falo que a política é boa, sim. A política, sim, pode ter amigos, pode ter pessoas que você anda junto. Sim, por que não? Por que não a gente sentar e ter uma conversa entre amigos? Se Canaveira, todo mundo, a gente começou falando o quê? Canaveira, todo mundo conhece todo mundo é amigo. Mas quando chega na política, já se torna ali briga, um não presta, outro já não presta. Exatamente. Então, essa coisa que é minha fé, né? Que eu bato aqui para a gente tentar mudar. Eu estou tentando. Mas eu volto a falar para você. O importante de um vereador... Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês de casa. Vereador não faz nada. A maioria fala isso? Vou votar em vereador. Vereador não faz nada. Eu provo para você o valor que um vereador tem. O poder que um vereador tem. E o que ele pode fazer. Nós acabamos de ver a política agora passada.
Quando se juntou os vereadores, a Câmara de Vereadores, o que aconteceu? Tiraram o prefeito. Pink, é verdade. Só agora eu parei e analisei. Meu Deus, como é importante um vereador realmente ter um poder. Então, é por isso que eu deixo essa deixa para você. Então, preste atenção em quem você vai votar. Não volte porque... Ai, meu amigo. Não volte porque meu amigo do amigo do amigo do amigo me impediu. Não. Vote naquela pessoa que você acha que tem capacidade, que tem um trabalho prestado e que realmente vai fazer alguma coisa acontecer. E que se realmente a pessoa que escolher a ser nosso representante maior, que é o prefeito, não estiver dentro das normas, o que é que eles vão fazer? Os vereadores vão ter essa mesma atitude de ter uma cassação, não é isso? Eu analiso assim, ó, o segmento público, né, eletivo, para mim, funciona da seguinte forma. A Câmara de Vereadores, o Legislativo, desculpa. É isso, Legislativo, isso. que é os vereadores, deputados estaduais, né? O Legislativo é a cabeça pensante da política. O Legislativo são aqueles que pensam na política. O Executivo são os braços e as pernas. São aqueles que executam, que fazem. Quando você pensa em legislar, você fala em pensar, em debater, em planejar, em organizar. Eu preciso ir lá conhecer a sua realidade para eu poder ter ideias de como eu vou construir a solução para a sua situação, problema. O executivo também pode legislar. Verdade. Mas o executivo ele vai mais na parte de fazer. Ou quando a pessoa diz assim, votar em qualquer um, eles não fazem nada. Não esqueça que a palavra principal de um legislador, né, quando a gente vai classificar um legislador, é representante. E representante Verdade. De quem? É o seu representante. Se aquela pessoa está ali, você está colocando uma pessoa que não faz nada, você está colocando alguém que está te representando. E nada. Então, você não quer que faça nada. Então, quando você escolhe alguém, você tem que entender que aquela pessoa que vai te representar nos seus valores, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Então, temos que ter esse senso crítico na hora de escolher quem você vai colocar. Como é que eu vou colocar uma pessoa que pensa diferente de mim? Como é que eu vou escolher alguém para me representar que pensa 100% diferente de mim? Então, ela não me representa. Verdade. O legislador, ele tem que te representar. Verdade. Mas isso aí só foi um desabafo mesmo para a gente conversar e ter a consciência, porque a política já está aí. Eu quero agradecer aqui a Márcio que falou um pouco aqui sobre essa inclusão, veio aqui desse show de bola. Márcio, eu vou deixar você agora, já passou de 1h e 49 minutos. Eu vou deixar agora a você para fazer os agradecimentos. Tá certo, Márcio? Fica à vontade e eu volto para finalizar. Agradecer a Rosinha pelo espaço, pelo convite. Amém. Agradecer a Miguel e a Dênia, que eles perguntaram se eu tinha interesse, eu podia vir. Eu esqueci de dizer isso durante a entrevista, faço parte do projeto Autistim, né, que é o Autista Jovem. É um projeto que visa o acompanhamento do autista na fase de adolescência, da juventude, né? Porque se fala muito do autista criança, mas nós temos um público muito grande de autista jovem. Hoje eu represento aqui, não só aqui, já representei em outros eventos, o projeto Autistim, e fico muito feliz por Dênia, Miguel e a Associação Autistim acreditar no meu trabalho, que a gente vem junto desenvolvendo. Como a Rosinha falou, já existe um grupo. Verdade. E esse grupo já vem desenvolvendo algumas atividades. Viu? Muito obrigado, Miguel, Dena, por acreditar. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Estou vendo ali o pessoal comentando. Pediram ali, mas aí em outro momento a gente fala a diferença de neuro para psico. Por favor, não. Ali. Se você puder responder, por favor. Sim, porque eu vi ali, vamos aí. Falar um pouco. Fale um pouco sobre a importância do neuro. Foi isso? Isso. Na educação inclusiva. O neuropsicopedagogo na escola hoje, ele é importante por quê? Porque eu vou fazer uma brincadeira bem rápida por causa do tempo. Você pega um psicopedagogo e pega ele para analisar o processo de aprendizagem, processo de geração de conhecimento dentro do cérebro humano. É o neuropsicopedagogo. Ele vai entender os detalhes de como funciona a geração de conhecimento, como é que acontece as sinápticas no cérebro humano e principalmente nas crianças, né, no cérebro que necessita de um olhar mais especial. Como é que funciona? Recentemente, no último vídeo que eu estava assistindo, foi como é a construção do cérebro de uma criança em fase embrionária, de uma criança que
futuramente vai ter autismo, vamos dizer assim, futuramente vai ter autismo. Falei totalmente errado. Desculpa, uma criança autista. Como é que acontece o desenvolvimento do cérebro dessa criança no período embrionário, no período da gravidez? Mostra todo o procedimento normal de desenvolvimento, mas quando chega em um certo momento acontece uma pequena diferenciação. Isso é interessante. Isso é o neuro. O neuro vai estudar essa parte de interação e construção do cérebro da criança. Eu vou ampliar, vamos sair um pouco da parte dos transtornos, da construção do cérebro do ser humano. Entender como é que essa pessoa pensa, como é que essa pessoa gera conhecimento, como é que um conhecimento antigo se relaciona com conhecimento novo. Fazer com que um conhecimento antigo, quando se relacione com outro conhecimento novo, consiga gerar um novo. Tem um teórico chamado David Ausubel. Se eu falar a pronúncia do nome dele, esses nomes, né, de fora, mas David Ausubel, ele fala muito sobre aprendizagem significativa, que é a geração de conhecimento através de conhecimentos anteriores, onde você vai gerar um conhecimento novo, algo interessantíssimo que dá para ser utilizado, sim, viu? Então, depois com mais calma, Rosinha, a gente fala de cada coisa. Sim. Agradecer ali a Miguel, que está ali até agora, né, Miguel? Eu estou aí abusando dos seus ouvidos. Todos, né? Tem muita gente. Isso, Instagram, Facebook. A minha esposa, que está ali assistindo ali, fala, toda hora ela manda uma palminha. Eu acho que me empolga mais do que eu mesmo. Ela, né? Que bom. Então, obrigado, Rosinha. Obrigado. Eu quero agradecer, pedir desculpa no final assim de falar, mas aproveitar ele porque você é um pré-candidato também. Eu já sabia que ele ia ser um pré-candidato. Eu aproveitei para fazer essa pergunta se era verdade ou mentira. E agradecer, né? E nada melhor também de já pegar, já que estamos falando de informações, nada melhor de também ter um conhecimento a mais e conhecer essa parte que eu não conhecia de Márcio. E acredito que muitos também que tinham curiosidade hoje está vendo o quanto ele está se dedicando cada vez mais. E esse mundo novo, né, Márcio? Esse mundo novo, esse mundo que nós fazemos parte, temos que fazer parte e abraçar também, né? Então, para muitos é desconhecido. Você falou uma coisa interessantíssima, Rosinha. Você pode estudar quanto for, vai continuar muita coisa desconhecida, muita coisa a ser descoberta, e tenho certeza que a gente não vai descobrir por agora. Verdade. Então eu falo isso porque a Ana trabalha, então ela traz algumas informações e eu fico realmente assim encantada e querendo entrar nesse mundo. Eu quero fazer parte, eu quero ser igual, não é isso? Eu que quero fazer parte do mundo. Então eu acho que essa é uma é interessante nós também fazer parte, né? Nós fazer parte dessa inclusão. Eu quero ser incluída no mundo deles, então eu quero buscar esse conhecimento. Então, foi por isso que eu fiz questão de Márcio. Eu queria que o médico tivesse aqui também para ele falar um pouco mais até do desenvolvimento, né? Seria bem mais detalhista, porque ele tem esse conhecimento muito maior. Então, eu queria fazer assim, né? A grade trazendo assim, mas força maior. Mas o importante que o Márcio teve aqui, teve esse tempo pra gente. Amanhã você tem uma pessoa. Amanhã a gente tem também aqui, né? Virgínia está aqui, espero que todos estejam aqui com a gente, porque nós fazemos parte dessa inclusão. Quem faz parte somos nós temos que ser incluída. Então amanhã peço que vocês assistam a live 7h30, vai ter Virgínia aqui, tá certo? Uma pessoa incrível. E agradecer a Márcio, agradecer a todos que estão aí, agradecer ao comércio de Canavieiras, que hoje fez essa sede do Coffee Time, onde a gente desenvolve esse trabalho levando informações, tá certo, gente? Então, Deus, mais uma vez, obrigado, meu Deus, por fazer essa live, né? Obrigado, viu? Chay, viu? Obrigado por você vir estar aqui fazendo parte também, acompanhando a gente. E a vocês de casa, obrigado Instagram, obrigado Facebook, obrigado a todos. E amanhã assiste Coffee Time, tá bom? Beijo e até amanhã, se nosso papai permitir. Tchau, Dênia, tchau a todos. Obrigado.